assim meio pequeno, tá, gente? Porque eu não posso botar na tela inteira. Tá, pois que bom. Eu não posso botar na tela inteira porque vai congelar aqui o slide. Porque eu não tenho prática com esse computador aqui, pelo fato de não ser meu, mas eu já vi que toda vez que abre o slide em tela inteira, ele trava. Não sei o porquê. Mas, enfim, aqui dá pra gente entender. Quem quiser deixar o slide maior, gente, é só fazer o movimento assim de pinça, tá? Como se você fosse dar um zoom na imagem. Aí ele dá um zoom também. Pessoal, lembrando que hoje estou aqui sem câmera, pelo fato de eu também estar apanhando aqui desse computador aqui ainda para poder ligar essas coisas. Mas na próxima já vai estar tudo normal. Gente, olha, antes da gente iniciar aqui, né, nós já falamos um pouquinho sobre essa volta, né? Então eu vou tirar aqui um minutinho também para falar um pouco sobre ela, só para a gente esclarecer alguns pontos que estão sendo questionados, né? Alexandre, seja bem-vindo aí, meu parceiro. Alexandre é nosso parceiro, nosso grande anfitrião aí das nossas últimas aulas, né, Alexandre? Alexandre, o grande. Pessoal, como eu já ia falando para vocês, a gente está, né? Já estamos com a data, né, para nossa volta, que será na semana que vem, né? Hoje, né, ontem, né, nós iniciamos, ontem não, né, segunda, hoje é quarta. Nós iniciamos de maneira remota, como a gente já estava acostumado desde o ano passado, mas a data da nossa volta já está marcada para a próxima segunda-feira. Então, para você que optou por voltar, né, ou que foi obrigado pelos pais a voltar, saiba que você vai assistir aulas presenciais de maneira não simultânea, tá? Você vai assistir uma semana, na outra semana outra metade da turma vai assistir aquela aula. Então a turma de vocês vai ser dividida em dois grupos, os quais, né, uma parte vai assistir numa semana e outra parte vai assistir em outra semana. E nessa semana que você não estiver no presencial, você vai fazer as atividades online como de costume. Eu sei que tem muitas dúvidas ainda que estão peirando aí na cabeça de vocês, mas ao longo dessas aulas, quando começar realmente, eu acho que vocês vão se situar, vão entender, porque por enquanto, como está só. Pois é, essa divisão também não sei te dizer, Pedro. Diga aí, o Pedro que quer fazer uma pergunta, né? Diga aí, Pedro. Aham. Eu, eu não sei como é que vai ser aí. Uhum. Isso, serão sempre em duas turmas, tá? Sempre vai dividir a turma de vocês ao meio. Então, se sua turma tem 50 alunos, vão ser duas turmas de 25, por exemplo. Se tua turma tem 60, serão quatro turmas, né? De 15. E assim sucessivamente. O máximo de alunos por turma serão 15 alunos por turma. O máximo, tá? Então não terá nenhuma turma com mais do que isso. Se tiver, talvez seja 16, dependendo da estrutura da sala, porque eu acho que a biblioteca também vai ser utilizada e ele lá é bem grande, né? Deve caber mais do que 15 alunos. Isso. Mas isso aí, gente, eu tô só dando uma pincelada aqui para vocês e vocês vão aprendendo isso aos poucos, né? Ao longo das aulas. Então, na semana que vem, quando a gente voltar, aí vocês vão entender realmente como é que vai funcionar isso. Mas de antemão, né? Já estou adiantando para vocês alguns pontos desse momento. Gente, olha, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso aí, tá? No nosso assunto dessa semana, gente, eu queria fazer com vocês uma recapitulação do que foi passado no primeiro semestre, tá? Trazer alguns pontos, abordar alguns pontos. Só que a gente vai ter, né, pouquíssimas aulas essa semana. Então, o que é que eu vou fazer? Hoje, né, a gente vai continuar de onde a gente parou, naqueles assuntos lá que a gente já vinha vendo. E na próxima semana, quando a gente voltar no presencial,
a gente vai voltar um pouquinho, né, atrás para poder revisar esses conteúdos e ter certeza que vocês aprenderam, né? Vamos dizer desse modo. Então, na próxima semana a gente vai utilizar a critério de revisão dos conteúdos, mas isso a gente vai fazer em sala de aula. Pessoal, esse assunto de hoje se encontra no livro de vocês. Eu acredito que na página 70 e deixa eu até ver aqui no livro para não dizer nada errado. Não, mas não tem problema não, viu? Depois você vê. Eu só vou dizer aqui só para vocês, caso vocês queiram fazer uma leitura, vocês vão procurar a partir da página 78, viu? Lá tem esse assunto dessa aula. Pronto, pois que bom. Pois aí depois, posterior à aula, né, eu vou trazer as explicações iniciais, tá? Porque esse assunto é bem extenso, então a gente vai só começar ele aqui. Antes de eu iniciar, mais uma coisinha aqui que eu quero fazer é ver quem tá por aqui. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Temos 14 pessoas, né? Começando aqui pelo Alexandre, depois o Alexander, depois a Alicia, a Amanda, Ana Vitória. Ou Amanda Vitória. Inclusive tá com o microfone ligado, vou desligar aqui. Desativei aqui teu microfone. A Ana Maria, a Camille, a Islana, a Josiane, eu, né, o Leonardo também está por aqui, a Lília, a Lauane, o Pedro Henrique, o Pedro Lucas, o Tarcílio, o Vitor Hugo e a Yasmin. Pronto, então vamos lá. Hoje, gente, nós vamos abordar um pouco sobre o renascimento cultural. Diz, professor, mas o que é esse período? Por que a gente está estudando ele? O que é que isso influencia na nossa vida atual, né? Então, gente, olha, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que entender que o processo de formação da sociedade é sempre uma coisa cíclica. Então, ela tem um processo de início, tem um processo de meio, e futuramente essas civilizações um dia vão acabar. Porque, pelo jeito que o mundo está indo, um dia, com certeza, essas civilizações vão acabar e vão se tornar a história que a gente conhece hoje, né? A gente não sabe que houve, né, várias civilizações antigas, civilização, sei lá, Inca, civilização Maia, e essas civilizações foram, né, atingiram seu ápice e depois sucumbiram, né, acabaram. Então, hoje a nossa sociedade, né, futuramente também vai passar por esse processo, né? Hoje nós somos presente, seremos o futuro também e depois nos tornaremos o passado. Então, por isso é muito que essa mensagem que tanto está aparecendo aqui, meu Deus. Não sei o que. Foi sair aqui. Não, saiu não, só deu uma piscada aqui. Olha, gente, vocês não sabem a surra que eu estou levando desse computador aqui, mas, enfim, relevem. Então, gente, a gente tem, nesse momento, a gente vai falar de um contexto europeu e ver as transformações, né, que houveram naquele período para que a gente pudesse chamar ele de renascimento. Então, vamos entender aqui aos poucos, ó. Vamos ver aqui esses principais tópicos. As transformações europeias. Em primeiro lugar, o ponto mais importante foi a evolução, né, das atividades comerciais. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, ó, nós moramos aqui em Valença, né, e a gente tem um certo comércio aqui, né? Tem gente que, por exemplo, lá na Tranqueira tem produção de rapadura, por exemplo, para vender, caldo de cana, esse tipo de coisa, esses produtos bem típicos, né, dessa região. A gente tem aqui comércios que comercializam produtos em geral. A gente tem em alguns determinados períodos, né, pessoas que vão fazer plantações para vender, né, feijão, milho, arroz não, né, porque aqui a região não é muito boa para isso. Mas a gente tem algumas atividades comerciais aqui, né? Valença é reconhecida por ser um polo assim industrial, de muita venda, de muito comércio. Não, né? E talvez depende. Se você comparar com as cidades aqui pertinho, talvez Valência seja assim, né? Um grande centro, né, de desenvolvimento mercadológico e que há muitas vendas de coisas, de produtos e tudo mais. Mas, se você comparar com cidades maiores, né, você vê que Valença se torna até quase insignificante. Se você comparar Valença a Picos, se você comparar Valença a Teresina, ou até mesmo uma cidade gigantesca como São Paulo, né? Então, entendam,
Nós vivemos numa região aqui, um estilo de vida bem pacato, bem tranquilo, né? Apesar de estar ficando mais perigoso, né, ultimamente. Mas a gente vive uma vida, entre aspas, tranquilo, sem muito trânsito, sem muita aglomeração, sem muitos prédios, né, arranha-céus, para a gente ter uma emissão, sem muitas fábricas, para a gente não ter uma emissão de poluentes muito severas por aqui. Mas, de acordo com isso, né, a gente também tem muitas limitações, né? Então, tem muitas coisas que você não consegue fazer sem sair da cidade. Então, imagine o pessoal naquele momento vivendo em vários interiores assim bem pequenininhos que não tinha praticamente nada naquela região. Então, o que é que essas pessoas poderiam fazer? Veio a mentalidade para elas de praticar o comércio, né? Então, começaram a sair das suas regiões, de vender, como se fosse, sabe, esses vendedores ambulantes que saem de cidade em cidade fazendo suas vendas. Então, houve então o fortalecimento das atividades comerciais. E com esse fortalecimento das atividades comerciais, o que é que acontece com as cidades? As cidades crescem, né? Então a gente teve o crescimento dos burcos, né, que é essas pequenas regiões daquela época, e a evolução das cidades. Então entenda, toda a cidade, para ser desenvolvida, em primeiro lugar, ela tem que ser economicamente independente. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que não dá para Valença se tornar São Paulo, por exemplo, uma cidade como São Paulo, da noite para o dia. Porque nós não temos muitas indústrias, nós não temos uma economia fortalecida. Até mesmo os funcionários efetivos de uma prefeitura sofriam, né? Esse ano até que está melhor, mas sofriam até alguns anos atrás, muitos atrasos de pagamento. Então, como a cidade se desenvolveria desse jeito? É muito difícil. Então, uma cidade desenvolvida, em primeiro lugar, ela tem que ser uma cidade economicamente desenvolvida. Então, as pessoas têm que ter dinheiro para poder comprar sua alimentação, para comprar carros, para comprar motos, para ter imóveis. Então, eu estou trazendo para a realidade agora, gente, mas naquele período as pessoas também tinham as mesmas dificuldades, né? Óbvio, né? Eles não queriam carros, né? Por exemplo, queriam um cavalo ali, um transporte, uma charrete para se locomover. Mas, entendo, trazer essa relação de economia, desenvolvimento e cidade é o mais importante para esse momento de transformação. Nesse ponto, gente, o que acontece? As pessoas começaram a se desenvolver economicamente. Mas e a mentalidade das pessoas? De que adiantara, né, eles serem desenvolvidos, serem ricos e tudo mais, mas cadê a mentalidade deles? Onde estaria, né, esse pensamento? Então, nesse ponto, né, houve a fundação de diversas universidades e a busca pelo conhecimento se fortaleceu. Naquele ponto, gente, lembrem, a gente estava saindo da Idade Média. E o que eu disse para vocês sobre a Idade Média? Disse, né, que muitos historiadores conhecem como Idade das pensou certo quem pensou Idade das Trevas. Por quê? Disseram, né, que naquele período a sociedade não evoluiu muito nos sentidos científico, no sentido artístico, no sentido filosófico. Então, nesse momento, o fomento das universidades trazia também o fomento do movimento científico, filosófico e na busca pelos valores gregos e romanos, que tinham, né, muito fortemente essa questão, né? Daqui a pouco vocês estarão estudando filosofia no ensino médio e vocês vão aprender, né, que lá na Grécia foi o berço da filosofia, o berço da história, da matemática, da astrologia, da astronomia. E eles, nesse momento, os europeus, queriam recobrar, né, retomar, né, esses valores gregos e romanos para trazer para si. Nesse ponto, gente, nós temos alguns valores relacionados a esse renascimento. Cabe destacar, gente, aqui que o Renascimento surgiu fortemente com a busca, né, pelo fim do teocentrismo. Que, para quem não sabe o que é o teocentrismo, é como se fosse, né, como se as pessoas acreditassem que Deus era o centro do universo e dono de todas as coisas e todas as decisões, né? Como a gente até citou anteriormente nas nossas aulas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
a gente teve, né, a consolidação do antropocentrismo. O que isso quer dizer? Saiba, sempre que uma vertente vai sair, né, outra tem que assumir. Então, o teocentrismo dizia que Deus era o centro do universo. E se eles não acreditavam mais nisso, quem seria o homem do universo, senão, o centro do universo, senão o homem, né? Então, o antropocentrismo era o homem como centro do universo. A gente vai já entender realmente o que era isso. Nesse ponto, a gente tem uma recuperação, né, do ideal grego, que o homem é o início de todas as coisas. Ou seja, se você, por exemplo, antes desse período, se você nascesse pobre e um cara do teu lado ali nascesse rico, você seria pobre pro resto da vida e ele rico pro resto da vida. Mas por que isso? Porque eles atribuíam tudo o que acontecia a uma designação divina. Professor, traduza que eu não sei o que é designação. Tudo que acontecia era de acordo com o desejo de Deus. Então, se você nasceu rico, foi porque Deus quis. Então, você vai morrer rico. Se você nasceu pobre, foi porque Deus quis. Então, você não vai morrer pobre. Hoje, nós temos a plena convicção de que isso não funciona dessa forma, né? Então, o Renascimento veio para dizer: ei, peraí, as coisas não são do jeito que a igreja está impondo para a gente, que o cristianismo está impondo para a gente, que Deus é dono de tudo, não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências daqueles atos, certo? Então, hoje, se você estudar muito no dia durante o mês, né, no final do mês, quando a gente tiver ali uma avaliação, provavelmente sua nota vai ser boa. Foi Deus que te deu aquela nota? Não, né? Foi mérito seu. Você fez as coisas por si próprio e conseguiu os resultados. Não adianta também você não estudar e chegar no dia da prova, vou aqui fazer uma oração, eu sei que Deus gosta muito de mim e ele vai me dar essa nota boa. Não vai, não vai. E a gente aqui, gente, não estou falando de religião, tá? Não estou dizendo para você não acreditar nisso, ou não acreditar naquilo, não, tá? Eu só estou colocando a situação que acontecia naquele momento. Se você quer acreditar em Deus ou não quer acreditar em Deus, ou quer seguir outra religião, isso é totalmente escolha sua, tá? Nesse ponto, o que a gente tem que relacionar é essa tendência, né, de que o Renascimento buscou desvincular tudo que acontecia a uma coisa divina. Então, passou-se, né, a ter motivos para as coisas. Imagine naquele período, né, um homem era casado com uma mulher, foi lá e colocou ali um pá de chifre naquela mulher, não vamos fazer dessa forma. Ele foi um adúltero, né, para não ficar muito feio falando que a mulher foi corna, a gente fala que ele foi adúltero. Então o homem foi lá, né, foi um adúltero, traiu ali sua esposa, e no momento, né, ele foi lá na igreja se confessar e ele tinha ali uma certa aquisição, né, tinha uma certa quantidade de dinheiro, e a igreja disse: não, moça, você deve perdoar ele, porque foi Deus que quis assim, e ele ia lá e pagava uma indulgência para a igreja, né? Vocês lembram que naquela última aula eu falei para vocês a venda de indulgências, que era praticamente a venda do perdão. Então, as pessoas começaram a dizer: esse negócio está muito errado. Se o cara traiu a esposa dele, ele deve ser punido pela esposa dele e não perdoado pela igreja. Ele deve ser perdoado pela mulher dele, desde que ela queira. Então, naquele ponto, gente, a gente tem uma valorização muito forte da educação. Porque uma pessoa que não é educada, uma pessoa que é leiga, ela é facilmente persuadida, ela é facilmente enganada. Então, imagine, um político chega na sua casa e diz: olha, eu não vou nem usar de vocês de exemplo, vamos dizer que chega numa pessoa assim, bem que não tenha assim a valorização da educação, uma pessoa que não estudou, que não, sabe, vocês estão entendendo, uma pessoa bem leiga. Então o político chega lá e diz: olha, seu Chico, eu vou lhe dar aqui um milhete de telha e no dia 7 de outubro você vá lá, digite 14 e confirme, vote aqui no meu candidato. Seu Chico, né? Não, eu vou voltar, porque eu aqui ganhei aqui um milhete de telha, os outros não me deram nada. Ou seja, ele foi inteligente, né? Ele foi astuto nessa decisão? Talvez não, né? E eu lhe digo por quê.
uma pessoa que tem o conhecimento, que tem a valorização da educação, quando ele recebesse uma proposta dessa, ele saberia, né, que naquele momento ele vendera o seu direito de falar. Então, se o prefeito não fez nada, você não pode opinar de jeito nenhum. Se o prefeito não está pagando os funcionários em dias, você não pode opinar de jeito nenhum. Por quê? Porque você vendeu por um bilhete de telha o seu direito de fala. Então, aqui, gente, é muito importante que vocês como um todo, né, como turma e como cidadãos, saibam que a educação está aqui para isso, para dizer, olha, isso aqui não está errado, está, ou não está certo, e está errado por esse motivo, por isso e por isso. Então, tudo o que vocês estudam aqui, né, tem uma aplicabilidade na vida, né? Então, você, quando futuramente, né, isso vai acontecer, gente, infelizmente isso vai acontecer com vocês, receberem uma proposta aí de compra de voto, você vai dizer, olha, eu não quero vender meu voto porque é meu direito de expressão, eu vou escolher o candidato que melhor me representa, porque eu valorizo a educação. Então, diferente da Idade Média, né, você não é obrigado a seguir uma designação divina e tudo mais. Então, faça-se consciente, tá bom? E é através da educação que nós chegaremos, né, nesses resultados. Aqui, gente, nesse ponto, surge a tendência do individualismo. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que quando eu sou individualista, eu quero as coisas tudo para mim, né? Quase, por aí, vai nesse sentido, mas não tão egoísta, tá? Seja mais pé no chão. O que é... Oi, diga. Tudo bem, Vitor, tudo bem. Chegou, então, sente-se aí e acompanha a aula, viu? Como eu vinha dizendo, gente, o individualismo é a tendência que diz que você é responsável pelos seus resultados. Lembra que agora há pouco eu falei que o homem passou a ser conhecido como o centro de todas as coisas? E isso culmina no individualismo, que diz que se você quer uma coisa, você tem que ir lá buscar. Ninguém vai trazer para você de mão beijada. Se você quer bons resultados acadêmicos, quer, sei lá, futuramente ser um empresário, ser um advogado, ser um médico, você tem que plantar, né, entre aspas, hoje essa semente. Porque você não tem como colher uma cor lá no futuro que você não plantou. Então, a tendência individualista diz que você deve ser responsável pelo que você quer e também pelo que você não quer, né? Então, se você não quer coisas ruins, não plante coisas ruins. Então, nós vemos, gente, que esses pensamentos, né, renascentistas são muito ainda valorosos hoje, né? Então, hoje, a gente valoriza o pensamento, a gente sabe que as coisas acontecem de acordo com a nossa, não com a nossa vontade, né? Mas com o que nós fazemos com cada situação. Então, a gente valoriza o individualismo, não o individualismo ruim, tá, gente? Não associe com o egoísmo, mas o individualismo que diz, olha, eu quero isso, eu vou atrás disso e vou conseguir. Por quê? Só depende de mim. Então, vejam como essas coisas que aconteceram há 300, 400, 500 anos, às vezes até 1000 anos atrás, ainda estão inseridos na nossa sociedade, mesmo que a gente nunca nem tenha percebido. Então, em que momento foi que a educação foi tão valorizada? E em que momento, né, também a educação foi tão desvalorizada? Então, hoje, né, vocês com certeza já viram falando em algum lugar, né, que a educação é desvalorizada, que o professor ganha mal, que as escolas não têm estrutura, mas em que ponto foi que isso começou? Em que ponto, gente, a gente deixou as coisas ficarem tão ruins? Então, saibam que muitos anos atrás, uma escola, né, era tão importante quanto, sei lá, até uma corte de juiz, o professor era muito bem remunerado, os alunos tinham estrutura, mas em algum ponto da nossa história deu muito ruim e as coisas foram aí de ladeira abaixo. Abra aqui um parêntese para dizer, né, que nossa escola não é assim, né? Felizmente nós temos uma estrutura boa, mas a gente sabe que a nossa escola tem estrutura para ter coisas melhores ainda, né? Nosso laboratório não está terminado, nossa estação de energia não está terminada e por isso a gente não pode usar ar-condicionado, a gente está numa sala normal, né? E isso, onde foi que a sociedade, né, passou a ser tão ruim que as coisas ficaram desse jeito. Então, ao longo dessas aulas, dessa semana, nós vamos entender um pouquinho sobre isso.
e saber de como a educação foi perdendo um pouco a sua importância. E aqui, gente, eu falo não do sentido das pessoas não procurarem a educação, não depender da educação, mas realmente dos governantes, né? A gente vê que há muito descaso por parte deles. E nós vamos entender isso. Olha só, gente, um assunto que vem lá do século XVI está presente hoje na nossa escola, está presente hoje na nossa escola, na escola do teu primo, que talvez não estude na sua mesma escola, na escola que a sua mãe trabalha, que talvez não seja a mesma escola que você estuda. Então, a gente vê que uma tendência que já tem mais de 600 anos influencia muito na nossa vida. E é por isso que é importante que a gente entenda. A origem, gente, do Renascimento é muito importante que a gente veja esse conceito, tá? Então coloquem esse conceito aí na cabeça de vocês. O termo Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu séculos antes. Posteriormente, né, acabou designando as mudanças econômicas, políticas, do período que também é contestado. Inclusive, daqui a pouco eu vou até fazer uma anotaçãozinha aqui sobre isso. Afinal, né, as cidades nunca desapareceram totalmente e os povos não deixaram de comercializar entre si, nem de usar sua própria moeda. Houve, sim, uma diminuição dessas atividades. Então, nesse período, não é que uma sociedade deixou de existir para renascer outra. Professor, renascimento é porque morreu todo mundo, nasceu todo mundo de novo. Como é que aconteceu isso? Calma. Isso é só uma questão social, econômica, filosófica. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vem aqui um desenho, gente. Eu acho que eu não consigo, porque. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, só um instantinho, só um instantinho. Eu não sei se aqui tem aquela ferramenta pincel. Acho que não tem, né? Deixa eu ver aqui. Tem não. Mas depois eu mando lá no grupo uma coisinha aqui que eu queria fazer para vocês sobre a importância, né, da economia, do comércio na sociedade. Depois eu vou mandar lá para vocês. Depois vocês me lembrem. Eu ia fazer aqui, mas tô meio aqui sem ver o uso dessas ferramentas aqui certinho. Então, pessoal, oi, diga. Olha, gente, sim, inclusive até achei a ferramenta aqui. Pois é, eu já vou falar sobre isso, ó. Eu vou até fazer aqui uma espécie de bonequinho aqui. Preste atenção rapidinho aqui. Vai ficar perfeito? Não, não vai. Agora, se eu tivesse fazendo no quadro, porque eu sou um baita desenhista, quem já conhece meu desenho aí sabe, que eu não desenho nada, mas que seria uma boa para vocês entenderem. Vou fazer aqui um bonequinho, tá, gente? Só para vocês pegarem esse raciocínio. Vai ficar dessa cor aqui? Vai, porque eu não sei onde é que muda aqui. Pronto, isso aqui vai ser a perna dele. Isso aqui é a outra perna dele. Deixa eu ver aqui a outra perna dele aqui. Ó, é o Minecraft. Pronto, é porque eu tá inspirado nesse Minecraft aí mesmo. O braço dele vai ser uma seta, ó. O braço dele aqui é uma seta pra baixo. O braço dele aqui, o braço dele aqui é outra seta. Gente, olha, preste atenção nesse desenho aqui, tá? Esse desenho, muito bom, por sinal. Esse, esse desenho muito. Oi. Vai falando aí enquanto eu ajeito aqui. Olha, aqui, ó, gente. Esse boneco, imagina que ele é a nossa sociedade, tá? Eu vou fazer aqui na perna dele uma coisa e na outra perna aqui eu vou fazer outra coisa. Nossa sociedade, ela é como se fosse uma pessoa, tá? E ela, geralmente, né, a pessoa precisa de duas pernas para caminhar, tá? E essa sociedade, para se desenvolver, essas pernas têm que funcionar muito bem. Uma perna dessas, né, é a economia. Sem economia, né, a sociedade não anda, né? E a outra perna deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. E a outra perna da sociedade é a perna política, né? Política tem um acento aqui. Política tem um acento no I. É uma sociedade tá meio quadradona aqui, mas vocês estão entendendo que isso aqui é uma pessoa. Inclusive, deixa eu botar um olhinho aqui, porque senão não vai parecer uma pessoa, né? Então, saibam, gente, que as sociedades como um todo, né, são como se fossem uma pessoa, né? Então, para uma pessoa caminhar,
ela precisa que as pernas dela estejam funcionando bem. Então, de um lado da sociedade, a gente tem a perna econômica, né? E do outro lado aqui a gente tem a perna política. Por que que às vezes a gente tem tanta dificuldade de desenvolver a nossa sociedade? Porque a perna econômica até funciona, né? Mas a perna política no Brasil, de maneira geral, parece que foi amputada. Então, a sociedade acaba empancando, muitas das vezes, pelo fato de estar só com a perna. Gente, se você não estiver prestando atenção aqui na aula, você vai achar que eu estou doido aqui fazendo esse negócio aqui. Então, prestem atenção. Então, nesse ponto, a gente sabe que nossa sociedade tinha tudo para ser uma grande sociedade. Mas qual é o grande problema? Política. A política sempre está puxando a gente para trás. Então, hoje, né, nessa aula, o que eu quis mostrar para vocês é que nós, né, nós como todo, professor, mas eu sou só um, eu não sou importante. É sim, todos nós somos importantes para desenvolver a nossa sociedade, para desenvolver a nossa vida como um todo. Então, saiba, aqueles preceitos, né, aqueles conceitos que as pessoas ficavam em dúvida muitos anos atrás, são as mesmas que as pessoas têm hoje, mas às vezes a gente se cala, né? Quantas vezes você teve dúvida, sei lá, sobre alguma coisa que vai acontecer e você falou, não, então é melhor eu nem falar nada não. Então é melhor ficar calado aqui porque eu não vou, minha opinião não conta. Então a sociedade às vezes se deixa de se desenvolver pelo fato, né, dessas coisas. Eu vou melhorar. Inclusive, gente, deixa eu encerrar aqui essa aula aqui. Eu vou melhorar aquele desenho ali para vocês verem como